14ª etapa do Tour de France 2024. Uma etapa bem movimentada, a fuga quase chegou, quase, se não fosse os líderes ela teria chegado, se não joga, né? E mudanças na classificação geral. Vamos lá, começar pelas baixas do pelotão hoje. Infelizmente a gente teve Tom Pidcock abandonando o Tour de France, a gente sabia que esse era o foco dele no ano. Talvez não tão maior do que as Olimpíadas, na prova de mountain bike ele tá para correr daqui a algumas semanas, defendendo o seu título. Mas infelizmente Tom Pidcock estava com suspeitas de Covid, não foram confirmadas essas suspeitas, mas ele não estava se sentindo bem e deu DNS hoje, do Not Start, não largou. Uma outra notícia, Geraint Thomas está com Covid, ele inclusive ontem a gente viu ele cortando o pelotão bem cedo na etapa, antes da chegada. Thomas falou hoje que ele está com Covid, porém apenas com sintomas leves, está sendo acompanhado e largou e concluiu a etapa. O que tínhamos para hoje de etapa? Entramos na tão esperada terceira semana e a partir de agora muita montanha pela frente. Teremos apenas 2 etapas ali intermediárias e muita montanha pela frente. No dia de hoje os meninos tiveram 151,9 km, uma etapa considerada de montanha, porque tinha 4.000 de subida acumulada. Eles começaram falso plano, subiram um HC, desceram, subiram uma categoria 2, desceram, passaram por outro HC, finalizando chegada ao alto hoje. E a gente sabe que quando é chegada ao alto, sempre tem emoções no caminho, né? Ruim, eu prefiro provas com chegada ao alto. Quando chega na montanha e desce para chegar, eu acho que ali ainda muda muito a dinâmica da prova. Fuga! Grandes ciclistas na fuga, Lascano, Ben Hindley, Guddu, mais uns 4 ciclistas ali disputando meta-montanha, pegando a bonificação de tempo, pegando bonificação em dinheiro, que vale uma boa grana as metas-montanha, todas as metas na verdade. E lá atrás a UAE conduzindo o pelotão num ritmo ok, nada de acelerar muito. Passou pela primeira montanha, praticamente todos os líderes juntos desceram, foram para a segunda montanha. Ao pé da última montanha do dia, que era uma HC, uma montanha com, vou passar aqui a informação para vocês, 10,6 quilômetros com 7,9 de gradual, né, de porcentagem de subida. Os 3 primeiros quilômetros era onde era mais duro. Começaram essa terceira montanha do dia, estava Renko, Jonas, Pogačar, Carlos Rodrigues. O Renko tinha 2 gregários, o Jonas tinha um gregário que tinha 2 gregários, mas o Wilco Kelderman ficou logo no pé dela, seguiu só o Jorgensen com ele. E o Pogačar tinha Ayuso, já saiu, peraí, tinha o João Almeida e Yates. Enfim, o Pogačar estava com uns 4 gregários lá, mais ou menos. E o Pogačar tinha uns 4 gregários. Bom, naquele momento a gente fica tentando entender qual que é o jogo do dia, né? No rádio, a Visma falou para os garotos que estava bom, que o ritmo que a Emirates estava colocando para o Jonas estava ok, para que eles seguissem ali, e a gente esperando. E agora? O que vai acontecer? A última montanha do dia, o Jonas vai atacar, e a Emirates vai só levar o Pogačar para sprintar nos últimos quilômetros, né? Como a gente sabe que é o ponto fortíssimo dele. Eu particularmente achava que o Pogačar fosse esperar ali os últimos 2 quilômetros para acelerar, principalmente depois da invertida que ele tomou do Vingegaard na quarta-feira. Então eu falei, acho que ele vai ser um pouco mais cauteloso agora. E as movimentações principais começaram quando faltava 7,4 quilômetros. O João Almeida estava puxando o pelotão, botou o passo dele ali. Um pouquinho antes eu vi uma conversa do Pogačar com o Yates, e uma conversa aqui, ó, ao pé do ouvido. Alguns metros à frente, o Yates acelerou e foi pra frente. Acelerou atacando, né? Atacou, saiu do pelotão. Ninguém se movimentou para ir atrás do Yates. O Yates, até aquele momento, ele estava mais ou menos a 6 minutos do Vingegaard, 5 minutos e meio do Renko, né? Então, eles não estavam muito preocupados com o Yates naquele momento. Eu pensei, falei, eles estão acelerando o Yates para o Yates tentar colocar tempo e em algum momento eles vão forçar o Renko, o Vingegaard a se mexer atrás do Yates. O que aconteceu? Jorgensen, gregário do Vingegaard, pegou a ponta
e foi conduzindo, duro, né? Não conseguiu diminuir muito essa distância do Yates, mas foi mantendo ali, beleza. Até que, com 4 quilômetros, Tadej Pogačar ataca. Um ataque forte, o Vingegaard dessa vez saiu junto, ele se mexeu, não foi igual na quarta-feira, que ele se mexeu um pouquinho, mas ele esperou o Roglic ir, né, pra saltar na roda do Roglic, inclusive naquela subida o Roglic foi quem conduziu o Vingegaard até o topo dela. Eles desceram juntos na quarta-feira, isso daí, tá, pessoal? Eles desceram juntos, se ajudaram na descida e logo quando começou a penúltima subida do dia, o Vingegaard despachou o Roglic naquela situação até encostar no Pogačar. Hoje o Vingegaard não tinha o Roglic para fazer essa ajuda para ele, para dar essa ajuda para ele. Então, para o Vingegaard, além do pelotão inteiro, né, sentir muito a saída do Roglic pelo motivo que foi, também para o Vingegaard foi ruim porque é mais um cara a trabalhar lá na ponta com ele nesses momentos de aceleração do Pogačar. O Vingegaard saiu junto, Pogačar acelerando na frente, Vingegaard atrás, logo o Vingegaard já olhou para trás para ver se tinha alguém vindo. Aí fica o ponto de interrogação. Ele olhou para trás para ver se tinha alguém vindo, para ajudar ele a rodar para saltar no Pogačar, ou ele estava preocupado com a diferença que ele estava abrindo do pelotão lá atrás. Fica o ponto de interrogação, a gente nunca vai ter essa resposta. Lá na frente, Pogačar logo encostou no Yates. Olha a sacada, isso é um movimento de equipe que fazia, acho que o ano passado não teve esse tipo de movimento, que às vezes acontece muito. A última vez que eu vi isso acontecer com o GC foi com a própria Visma lançando Wout van Aert em 2022 nas fugas. Wout van Aert saía, esperava, e principalmente em 2022 que ele estava muito forte, ele esperava o Vingegaard, colocava o Vingegaard na roda em montanha, isso mesmo, em alta montanha, e conduzia o Vingegaard duro para ajudar ele. Dessa vez a gente sabe que o Wout está um pouco abaixo da melhor forma física dele, principalmente da forma física que ele atingiu em 2022, então o Vingegaard tá sozinho. Voltando, né? Então o objetivo da Emirates, principalmente eu vi depois, foi algo combinado no momento. O Pogačar, naquela conversa de pé de orelha que ele teve com o Yates, ele mandou o Yates atacar. Então, atacar, esperar ele lá na frente. O Pogačar encontrou com o Yates conduziu um pouquinho o Pogačar, mas tem um detalhe, lá atrás estava vindo Renko Jonas com Renko na roda. O ritmo do Yates, se o Pogačar continuasse ali, o Jonas Vingegaard ia encostar rapidinho. O Pogačar sentiu isso, logo saiu da roda do Yates, foi embora com suas próprias pernas. Nesse momento, provavelmente o Vingegaard foi avisado no rádio que ele estava saindo da roda do Yates e fazendo o seu próprio ritmo. O Vingegaard acelerou também. Renko ficou naquele momento, já não conseguiu mais se agarrar na roda do Jonas. O Carlos Rodrigues estava tentando alcançar o Vingegaard e o Renko, não chegou a encostar os três, porque o Vingegaard despachou logo o Renko, colocando seu ritmo também em alta montanha. Ou seja, nesse exato momento, fica os dois no mano a mano. Alguns metros à frente, 100 metros à frente, nem isso. 9 segundos era a diferença nesse momento. Pogačar e Vingegaard logo atrás. Detalhe, nesse momento também a fuga do dia já tinha sido aniquilada pelos dois, tá? Então os dois eram os líderes da etapa, que inclusive estava valendo bonificação para o vencedor e segundo e terceiro colocado ali. Ok, mano a mano, os dois acelerando montanha acima. E o Pogačar aumentando progressivamente. Estamos falando de um ataque de Pogačar a 4 km da chegada. Com mais ou menos 3... Na verdade, o mano a mano aconteceu o tempo inteiro, né? Porque o momento que o Pogačar chegou no Yates, detalhe, eu acho que quem deveria ter atacado deveria ser o João Almeida. No momento, eu sinto o João Almeida um pouco melhor fisicamente do que o Yates. Mas o homem de confiança mesmo do Pogačar é o Yates. Tanto que o Yates não estava posicionado na escalera da Emirates para puxar o pelotão. Ele estava logo atrás do Pogačar para que, se caso o Vingegaard atacasse, ele ia colocar o Pogačar na roda para encostar o Pogačar no Vingegaard novamente. Isso se caso o Vingegaard atacasse. Então, mas eu acho que se o João Almeida tivesse sido lançado nessa fuga para logo depois vir o Pogačar,
ele poderia ter contribuído mais, porque nas acelerações o João Almeida é um pouco mais potente do que o Yates. Talvez o João Almeida não consiga sustentar por tanto tempo quanto o Yates, mas nas acelerações eu acho que ele é um pouco melhor. Beleza, voltando para os dois líderes, pau a pau, lá, mano a mano, medindo roda a alguns metros, alguns segundos de distância. Abre aspas, eu fui chamada aqui pela universitária, Vivi. Ela fez uma observação interessante, porque eu não tinha pensado nisso. Por que foi o Yates e não o João Almeida? Porque até então, o João Almeida, na classificação geral, estava mais próximo do Vingegaard e do Renko do que o Yates. Então, se o João Almeida saísse, eles iam mexer, o pelotão ia se mexer logo. Como o Yates estava mais atrás na classificação geral, o pelotão não se mexeu. Então, o Pogacar hoje ele tava calculista, hoje ele estava pro crime. Ele não estava emocionado, atacando de qualquer jeito, não. Ele estava calculando tudo. Enfim, voltando aos líderes, ficou lá os dois medindo roda e tal. O Pogacar só foi abrindo. Venceu a etapa com 39 segundos de diferença. Tá? Mais a bonificação, 6 segundos de diferença de bonificação, aliás, 4 segundos de diferença de bonificação, porque 4, o Pogacar pegou 10 segundos e o Vingegaard pegou 6 segundos de bonificação, então foi tira pra lá, tira pra cá, foram 4 segundos, mais 39 de diferença na etapa, o que era uma diferença de 1 minuto e 14 do Pogacar para o Vingegaard, agora passou de 1 minuto para 1 minuto e 57. E o Vingegaard passou o Renko na classificação geral, tá? O Renko, para mim, tá bem consistente. Uma pena o Roglic ter saído do Tour, porque eu acho que a gente ia ver duas brigas muito legais, que era uma pela primeira posição entre o Pogacar e o Vingegaard, e outra pela terceira posição entre o Renko e o Roglic. Infelizmente, o Roglic não tá mais. Eu acho que o Renko fica ali, né, numa briga que tá bem isolado, inclusive. O Renko agora tá a 2 minutos e 22 do Pogacar e a 25 segundos do Jonas, só que também tá quase 4 minutos na frente do João Almeida, que é o terceiro colocado. E agora, Cris? O que você acha? Acabou o Tour? Não. Um detalhe, hoje pode ter sido apenas um dia ruim do Jonas Vingegaard. Ele não falou nada sobre isso, mas pode ser que tenha sido. Nessa questão, na prática, assim, o que muda quando a gente via o Vingegaard a 1 minuto e 14 do Pogacar e agora 1 minuto e 57? Na minha opinião, pouca coisa muda até então, porque 1 minuto e 57, com tanta montanha que tem pela frente ainda, tá muito longe de ser uma liderança, um tempo confortável, né, para qualquer líder que fosse. Seja o Pogacar o líder atual, ou se fosse o Vingegaard liderando com essa diferença para o Pogacar, é muito longe, né? A gente tá falando, e temos muito Tour de France ainda. Só que, na prática, o que acontece? A gente vê o Vingegaard um pouco encurralado. Por quê? Hoje a Emirates controlou a etapa num ritmo que fosse ok para o Pogacar, para que ele chegasse ali nos últimos 4 km com as pernas frescas, a ponto de fazer o ataque que fez e colocar 34 segundos. Né? Foram ali mais ou menos 12 a 15 minutos de um ritmo muito intenso do Pogacar e do Vingegaard também. O Jonas, ele tá sem equipe para colocar o ritmo dele, para judiar do Pogacar. Que talvez judiasse do Jonas também, sim, mas se judiando do Pogacar, o Pogacar não teria pernas para fazer essas acelerações tão rápidas que o Vingegaard sequer consegue sair na roda. O Pogacar abre muito e aí ficam os dois na mesma distância por um tempo, até que hoje o Pogacar foi abrindo cada vez mais. E o único gregário que ele tem para fazer isso, no caso o Vingegaard, é o Jorgensen, que é pouco. Porque o Jorgensen geralmente está em dificuldade também quando mede um pau a pau com os gregários do Pogacar. Ou seja, o Jorgensen, na teoria, não tem ritmo para colocar o Pogacar em dificuldade. E mesmo que tivesse, ou mesmo que o Jorgensen coloque um ritmo e o Vingegaard depois coloque o seu ritmo para judiar do Pogacar até o final da montanha, um ritmo que ele sabe que ele sustenta até o final da montanha, e judiando do Pogacar, o Pogacar ainda tem os seus gregários, né? O Almeida, o Yates, que são os principais hoje, mas ainda tem mais uns dois que são muito fortes.
Então, o Vingegaard está muito encurralado estrategicamente para tirar essa diferença. Vai ter que contar com um dia ruim do Pogacar, porque eu repito, eu não acredito que esse ano o Pogacar quebre igual quebrou no ano passado. O próprio Pogacar falou que neste ano ele está muito mais forte do que no ano passado, e isso é notável, né? É notável, tanto que na etapa de contrarrelógio que teve, que se não me falha a memória foi a 7ª etapa, eu enfatizei aqui a questão que, tipo, olha, o Vingegaard, ele pode não estar bem, numa forma física excelente e tal, mas há de se entender que a forma física do Pogacar é altíssima, porque naquela ocasião ele tomou apenas 12 segundos do atual campeão mundial de contrarrelógio, que estava focando especificamente naquela etapa. Então, não dá para tirar o mérito do Jonas, né? E hoje ele falou novamente que ele está na melhor forma física da vida dele. Eu não estou falando de Jonas, de tudo que ele passou, não é esse o contexto. É apenas enfatizando a forma física do Pogacar, que me leva a acreditar que ele pode ter um dia ruim. Pode. Provavelmente terá, porque o Pogacar é um cara que gasta muitas balas, né, ao longo das etapas e às vezes mal calculada. Não foi o caso de hoje. Mas quebrar, não. O Vingegaard pode ter tido um dia ruim hoje? Pode ter tido. Pode também não ter tido. E é isso que ele tem. Em conversa com a Vivi acredita... A Vivi, só para vocês entenderem, ela tem um carinho e uma admiração pelo ciclismo do Vingegaard. Ela, como torcedora do Vingegaard, falou que ela não acredita que o Vingegaard vá crescer mais nesse Tour. Parte fisiológica, de treinamento e tudo mais. E aí? Será que ele vai ter ainda para crescer e diminuir essa vantagem, tirar essa vantagem e virar o jogo em cima do Pogacar? Ou o Pogacar tende ainda a continuar se sobressaindo também em alta montanha do Vingegaard e aumentar essa diferença? Qual é a sua opinião para os próximos dias? Amanhã, etapa rainha do Tour de France. Amanhã vai ser duro, gente. Amanhã o bicho pega 197 quilômetros com 4.800 de subida acumulada. Dia da Bastilha na França, dia de etapa rainha para os líderes. Vamos ver o que eles nos preparam. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.